dar continuidade à nossa exposição, voltando aqui para Efésios capítulo 4, paramos naquela frase: para a obra do ministério, do verso de número 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério ou para o desempenho do seu serviço. Muito interessante este anúncio que foi feito sobre a escola de servos, e interessante que o irmão mencionou que servos não implica só no ensino, mas em todas as outras áreas da igreja. E eu faço ainda um adendo: é no culto de ensino e na escola bíblica dominical que aprendemos a ser servos. Então eu vou repetir e você completa com a palavra servo. É no culto de ensino e na escola bíblica dominical que aprendemos a ser servos. Agora para valer. É no culto de ensino e na escola bíblica dominical que aprendemos a ser servos. Graças a Deus. Servos para atuar em todas as áreas da igreja onde nos couber e onde o Espírito Santo entender que somos úteis. Esse é um ponto interessante, porque Paulo fala isso quando ele trata da lista dos dons em 1 Coríntios e menciona o corpo. Ele diz que a mão não pode ser pé e o pé não pode ser mão. Os olhos não podem ser boca e a boca não podem ser ouvidos. E ele usa ali um eufemismo, não é, para dizer que aqueles membros que nós consideramos mais indecorosos, a esses damos maior valor. Por quê? Porque são os membros usados para a procriação. Então, cada um, falando sobre casamento, no final o conceito vale. Ele diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se você fizer bem o seu trabalho, ou, deixe-me mudar a expressão, se cada um fizer bem o seu trabalho, quem ganha é o corpo de Cristo. Quem ganha é a igreja do Senhor. Dando continuidade, aqui ainda no verso de número 18, nós vamos aí até 20 e 30 aproximadamente, 20 e 35, e aí estaremos terminando a nossa participação. Aqui no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e aí termina o verso 11 dizendo: para a edificação do corpo de Cristo. E aqui nós aprendemos uma coisa: o corpo de Cristo ainda está sendo edificado. E quando vai se completar a edificação do corpo de Cristo? Quando se der a plenitude dos gentios. Nós não temos como determinar o tempo. Sobre esse assunto, o próprio Jesus disse que nem os anjos sabiam acerca da hora da sua vinda. No dia da ascensão, Jesus disse aos discípulos que eles não tinham de ficar preocupados com a questão do reino, senão proclamar o reino, proclamar as boas novas. Essa era a sua missão. E essa igreja foi plantada quando? Foi plantada no dia de Pentecostes. Ela foi plantada e em 2 anos toda a Ásia estava evangelizada. Havia igreja plantada, igrejas plantadas em toda a Ásia, transpôs a Europa,
da Europa transpôs para a América e para outros continentes, chegou ao Brasil, e você está aqui nesta noite porque Paulo não foi desobediente à visão de Deus. Paulo obedeceu o chamado, cumpriu o chamado, e essa igreja vai continuar esse processo de edificação. Eu não sei quando esse templo foi construído e nem quando ele terminou, ou se já terminou de construir, porque templo de igreja nunca termina, né? Você constrói e sempre fica. Não sei se o senhor conhece o templo do Ipiranga. Conhece? Do Ipiranga, lá em São Paulo, aquele templo bonito, imponente, lá no Ipiranga, pastor Alfredo Requidal. Aquele templo levou 30 anos em construção, e eu tive na inauguração do templo. O templo às vezes demora, né? Mas vamos admitir que esse templo já esteja construído, terminado. Quanto tempo durou a construção? 5 anos, 10 anos, 6 anos, 6 anos. O templo, vou ser redundante aqui, o templo só está pronto depois que é construído. Enquanto ele está em processo de construção, ele não está pronto. E vamos falar a verdade, construir não é fácil. Templo, casa, prédio, residência, a pior parte de uma construção, dizem os especialistas, né, é o acabamento. Levantar as paredes não é complicado, mas o acabamento, custo, fazer a coisa ficar bonita, com os detalhes, etc. e tal, é um processo, é edificação. Agora dou uma boa notícia para você. Um dia a construção do corpo de Cristo vai terminar. Quando o Pai der a ordem e disser: é hora de Jesus intervir, é hora dele voltar, nesse dia a igreja será tirada para estar com o Senhor Jesus Cristo. Aí terminou a construção do templo, a edificação do templo. A outra boa notícia que eu tenho para dar para você, até que essa edificação termine, a igreja nunca vai perder a batalha, porque a igreja já nasceu vencedora. Claro, você olha para comunidades locais, e aí você vê problemas numa igreja, problemas noutra igreja, mas quando eu falo de igreja no sentido bíblico, eu falo da igreja corpo que está espalhada pelo mundo todo e presente nessas igrejas todas. Então, o diabo pode lutar com todas as suas forças contra essa igreja, mas ele é interessante, né? Eu acho que o diabo é meio maluco. Por quê? Porque ele sabe que já perdeu. Ele sabe que não vai vencer. Ele sabe que a derrota dele já está decretada. O lugar dele é o lago de fogo. Mas ele fica encapetado, né? E perturbando, às vezes, a obra de Deus. E os crentes às vezes meio preocupados. A igreja. Irmãos, eu não estou querendo que isso aconteça, por favor. Pode entrar aí um endiabrado pior do que o atual presidente, e desculpe chamá-lo de endiabrado, tá? Pior do que ele, um que diz que vai fechar a igreja, que vai fazer o que quiser. Pode entrar, não vai fechar igreja nenhuma, fecha o templo, mas a igreja sobrevive. Fecha o templo, mas a igreja sobrevive, porque a igreja é de Cristo. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, senhores mestres, professores de escola dominical, obreiros da igreja, os senhores estão trabalhando para isso.
para a edificação do corpo de Cristo. No mundo todo existem milhares de pessoas como vocês que estão na mesma tarefa. Uma ilustração aqui tosca, básica, mas como eu já fui servente de pedreiro e ajudante de pedreiro, e cheguei a mexer também em algumas ferramentas do trabalho de pedreiro, não é? Qual é a nossa ferramenta? O pedreiro precisa de uma colher, não sei como é que vocês chamam aqui, a colher mesmo, colher de pedreiro. O pedreiro precisa de uma desempenadeira, é assim que se chama aqui, aquela para desempenar a parede. O pedreiro precisa de um sarrafo, é sarrafo, vocês chamam aqui, né? Para poder tirar a massa em excesso. O pedreiro precisa de uma linha para, na hora de colocar os tijolos estarem alinhados de uma ponta a ponta, e não haja aquela curva, porque tem uns pedreiros lambão aí que, né, fazem aquelas curvas na parede, aí quando você vai emassar, leva meio centímetro de massa aqui, 1 centímetro aqui, 2 centímetros aqui, porque está tudo torto, né? Está tudo torto. Não faça a obra de Deus relaxadamente, faça certo, para que aquele que venha fazer o outro trabalho encontre tão bem feito que vai ficar a obra mais bonita aqui desta região. Glória a Deus. Bem, falei de sarrafo, linha, prumo. Precisa de prumo? Precisa de nível? Ferramentas básicas. A gente não precisa de muita coisa, irmãos. A gente precisa da palavra de Deus. Eu vou repetir. Nós não precisamos de muita coisa. Precisamos da palavra de Deus. Aqui está o nosso nível. Aqui está o nosso prumo. Aqui está a nossa régua. Aqui está o nosso sarrafo. Aqui está o martelo. Está tudo aqui. Irmãos, desses dias eu escrevi lá nas minhas redes sociais: a gente não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. A roda está aqui, ó. Porque tem gente que quer inventar a roda, acha que a roda que tem aí não funciona e fica tentando inventar. Não tem que inventar. Não tem que ressignificar a Bíblia. Não tem que atualizar a Bíblia. Não tem que vir com essa história de que tem que cortar algumas coisas da Bíblia que já estão ultrapassadas. Não, a Bíblia é a mesma, ontem e hoje e para sempre. Essa é a nossa ferramenta principal de trabalho. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 15, entre outras metáforas que Paulo usou naquele capítulo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Sabe a última frase? Que maneja bem a palavra da verdade. Ele usa ali a palavra obreiro para referir-se ao trabalhador de construção. E naquela época não havia tijolos como hoje. As construções eram feitas de pedras. Se você for, por exemplo, a Israel hoje, mesmo Israel moderno, para poder manter a tradição, os prédios de Israel são construídos com pedras. Pedras. Essas pedras, claro, são tiradas da rocha, e elas têm de ter um tamanho certo, não é? Um tamanho certo no comprimento, o tamanho certo na largura, o tamanho certo aqui na profundidade. Elas têm de estar no nível, têm de estar no prumo. Então a palavra manejar bem ali no original é uma palavra só, que significa cortar em linha reta. A ideia é essa.
Porque se uma pedra fosse cortada, enviesada, fora de prumo, ela não se encaixava na outra pedra. E você visita hoje obras daquela época construídas com essas pedras, e você vê quão perfeitas eram essas construções e esses encaixes dessas pedras. Então, qual é a lição que Paulo dá para Timóteo e dá para você, mestre, e para mim também, que sou um pequeno entre vocês, ministrando a palavra? Qual é a lição? É que nós temos de manejar a palavra com habilidade. Manejar bem, é um advérbio de modo. Então eu vou usar o verbo e vocês vão usar o advérbio bem, mas não vai ser o bem. Esse bem é para quem está com fome, é para quem está com sono. Vocês vão dizer assim, bem, ok? Eu falo manejar e vocês falam bem, mas bem forte. Vou contar até 3, vou entrar e vocês entram no bem. 1, 2, 3, manejar. Tá, agora vai, viu, pastor? Eu gostei, que eu vou repetir, viu? 1, 2, 3, manejar. Entenderam agora? Se você tirar esse bem, você modifica a frase. Manejar, de qualquer maneira, de qualquer modo. Cadê as irmãs costureiras aqui? Onde estão elas? Que costuram. Lá está, uma irmã, 2, 3, fazem vestidos. E como é que tem que cortar aquele negócio ali? Tudo certinho, que senão depois, na hora de costurar, dá tudo errado, né? Tem gente que está costurando a palavra de Deus como alguém costurando uma peça de roupa, tudo enrolado, desacerta de lá, corta aqui, corta lá, corta acolá, e não acerta nunca. Irmãos, para você cortar bem, ou manejar bem, você tem que conhecer a palavra. Lembrem-se disso, persiste em ler. Vou repetir, persiste em ler. Aí depois exorte e ensine. Mas enquanto você esquecer essa primeira parte, dá uma parada. Chega aqui, pastor, eu preciso dar uma parada porque eu tenho que dar uma revisada, eu não estou, né? Porque tem que ter habilidade com a palavra. Eu não estou falando aqui que você tem que ser doutor, PhD, THD, ter aquilo e não sei o que. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando você conhecer a palavra, ler a palavra. É aquele hino do Paulo César, né? Tem que ler a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra, como o Gesiel Gomes, naquele seu grande estilo de orador, né? Ler a palavra, pregar a palavra, andar na palavra, viver a palavra, comer a palavra. Me ajuda aí, por favor, que meu estoque já acabou, né? É o estilão do Gesiel Gomes. Eu não sou Gesiel Gomes, eu sou Jeremias, né? Então não vou pregar igual ele, mas é o estilão bonito dele, que é exatamente isso. Ter a palavra metabolizada no nosso coração, para que possamos então trabalhar a edificação do corpo de Cristo. Verso de número 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a minha versão. Primeiro, unidade da fé. Todos unidos ao redor da mesma fé. Segundo, pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, irmãos, como é que isso é diferente dessa onda que graça o Brasil e o mundo hoje. Conhecimento do Filho de Deus. Varão perfeito. E aqui essa última frase, para eu não me estender: à medida da estatura completa de Cristo. Eu acredito que aqui nos shoppings que tenham lojas de confecção para crianças,
Devem ter. Nessas lojas, lá no Rio tem na parede aquela régua, não é? Você quer saber o tamanho de uma roupa para uma criança, né? Aí a criança encosta na parede, e aí tem a medida ali, e aí você sabe, ó, até aqui deu 1 metro e... Eu já vou dizer a minha medida, porque você já pode até anotar, viu? É 1,63 m. Então, com isso, o vendedor vai lá e vai encontrar uma roupa para aquele tamanho daquela criança. Irmãos, não se meçam no seu professor de escola dominical. Não se meçam no Jeremias Couto. Não se meçam no Hanson. Vou excluir aqui o pastor Hildo, porque esse aqui é santo já está com a auréola, já está tudo, né? Né? Qual é a medida para você medir? Cristo. Até que cheguemos à estatura completa segundo a medida de Cristo. Claro, Paulo disse: sede meus imitadores, mas não só isso, ele disse: assim como eu sou de Cristo. Então ele deu o referencial. Nosso referencial, a nossa medida é Cristo, e é isso que significa edificar a igreja. E quando a igreja chegar nesse estágio, irmãos, é aquilo que eu disse agora há pouco: a igreja terá completado o seu trabalho na terra e ela será tirada. Mas o que mais me chama a atenção, eu estou aqui de olho no relógio, né? O que mais me chama a atenção são os versos seguintes. Primeiro, o verso 14, como eu disse agora há pouco: para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é menino inconstante? Meninos são inconstantes? Sim ou não? Sim. Meninos fazem pirraça. Menino, você vai na loja, você compra aquele brinquedo mais caro que você pode dar para ele. Ele não entende de valor financeiro nessa idade. Aí você compra, dá com carinho, aí ele começa a brincar. 2 anos. Aí chega um outro garoto com um carrinho de plástico que custou R$2. E ele, menino que está brincando com aquele carro caro que você deu, ele é tão inconstante que ele vê aquele outro carro, larga aquele e faz pirraça porque quer o carro daquele menino, carro de R$2. O que é isso? Inconstância. Inconstância, irregularidade. Eu me lembro de Eliseu na história bíblica, quando ele segue Elias até o Jordão, e os filhos dos profetas disseram para ele: olha, Elias hoje vai ser arrebatado. E ele disse: olha, eu sei. E na volta, os mesmos profetas chegam para Eliseu e dizem: olha, quer que a gente procure o espírito de Elias aí pelas montanhas? Aí, se vocês quiserem procurar, procure, mas eu estava com Elias, eu sei para onde ele foi. Ou seja, você tem que dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Sem inconstância, sem irregularidade, sem ficar correndo de uma igreja para outra, porque você só vive se depender da bênção, do milagre. E eu não estou dizendo que não se possa buscar a bênção e o milagre. Eu estou dizendo que a fé ultrapassa esse campo. Como? Sadraque, Mesaque e Abdênego estavam diante da estátua, e o decreto de Nabucodonosor era que todos dobrassem os joelhos diante da estátua. E eles não deram ouvidos ao decreto do rei e disseram: olha, ó rei, nós não precisamos de lhe responder sobre esse assunto. Primeiro, nós temos um Deus que nos pode livrar. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode ou não pode?
pode livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, ainda assim nós não dobraremos os nossos joelhos. Isso é firmeza, isso é constância, que é diferente de inconstância. Claro, eles foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, e tinha lá um quarto personagem, semelhante ao Filho dos Deuses, segundo Nabucodonosor, que não era senão uma teofania, o próprio Senhor lá protegendo os 3 rapazes. Mas a fé deles era tamanha que eles poderiam morrer na fornalha, porque eles não negariam o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé constante. Passa pelos vales, pelas dificuldades, o Senhor cura, o Senhor faz milagres. Em 2009, eu tive um câncer de próstata, fiz os exames, diagnóstico preciso, estava no consultório médico com a minha esposa, e o médico olhou para mim, quando foi dar o diagnóstico, e perguntou: o seu plano cobre que hospital? Quando fez a pergunta, eu já entendi tudo, né? Aí depois ele veio explicando, etc. Eu disse: doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu vou orar, e aquele que está lá em cima, ele pode me curar, mas ao mesmo tempo, o senhor é médico, Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu formação, e o senhor vai fazer a cirurgia, e se a cura vir através das suas mãos, eu quero que o senhor saiba que ela veio de lá, porque Deus usou as suas habilidades médicas. Mas eu quero lhe dizer uma terceira coisa, minha esposa do lado: se nem a oração o Senhor quiser usar para me curar, e se também a cirurgia não me curar, o senhor pode ficar descansado. Eu posso assinar o termo de responsabilidade aqui, livrando o senhor de qualquer, porque tem que assinar hoje, né? Fique tranquilo, porque eu vou para lá. Essa é a fé constante. Eu não sei como é que tem crente que tem medo da morte. Eu sei que a morte assusta, mas irmãos, morte é acidente de percurso. Deus não nos chamou para a morte, Deus nos chamou para a vida eterna. Senão fica igual aquela irmã lá em Teresópolis. O irmão foi orar por ela, ela já estava terminal para morrer. Aí o irmão está orando: Senhor, abençoa a tua serva, Senhor. E ela: amém. Senhor, faz com que ela se restabeleça, Senhor. Ela: amém. Senhor, fortalece o seu coração. Ela: amém. Aí ele disse: mas se o senhor quiser levá-la, o senhor leve. Aí ela disse: É para você não dormir, né? Tem gente que está assim, né, irmãos? Ria da morte, zombe da morte, porque a morte não vai vencer você. A morte é apenas um transporte para entregar você ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o papel da morte para o crente. Claro, para o ímpio vai entregar para o diabo, né? Mas para o salvo, para entregar a Jesus. Isso é ser constante. Isso é ser constante. E eu quero chegar aqui aos versos finais, né? Verso 14: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Verso 16 para mim é impactante: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada parte fazendo o seu papel, faz o aumento do corpo para
sua edificação em amor. Eu pergunto, em que reuniões da igreja isso é feito? Reunião de ensino e escola bíblica dominical. Então você vai repetir comigo para terminar, para concluir essa série de 3 plenárias hoje. Você vai repetir comigo essa frase: culto de ensino e escola dominical. Vou contar até 3 e você repete comigo. 1, 2, 3. Culto de ensino e escola dominical. Isso. Acrescentou bíblica, tá bom, escola bíblica dominical. Então, outra vez. 1, 2, 3. Dá um glória para Jesus aí, bem forte. Pastor, segunda-feira vai ter 3 vezes o tanto de gente que tem hoje aqui, viu? Na próxima escola dominical aqui, nas congregações, vai triplicar o número de crentes. Sabe por quê? Porque você vai pegar o telefone, não é nem mais telefone fixo, celular, WhatsApp, olha, você não pode perder o culto de segunda-feira. Você não pode perder a escola dominical do próximo domingo. Você vai fazer isso aí para 10, 15, 20 pessoas, e é um compromisso seu com Deus nesta noite. Porque a igreja precisa do culto de ensino e da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.